Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e vamos aí para o vídeo de hoje. Amigos, neste vídeo falaremos muito sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a Copa Sul-Americana, a compra do Benítez. Vamos falar aí sobre a pesquisa aí, duas pesquisas das eleições foram publicadas ontem e vamos falar aí sobre reforços chegando aí. Alguns nomes sendo especulados no Vasco, como Gustavo Scarpa e também o Gatito Fernandes. Meus amigos, com relação ao Campeonato Brasileiro, após o término da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama conseguiu aí, graças a Deus, dormir fora da zona do rebaixamento. Ontem, o Grêmio venceu a equipe do Red Bull Bragantino e o Vasco se manteve ali na 16ª colocação com 19 pontos. O Vasco vai ter uma missão difícil nas 5 próximas rodadas, jogos dificílimos que serão aí contra Palmeiras em casa, Sport São Paulo fora de casa, Ceará no Rio e o Grêmio fora de casa. Então são 5 jogos muito difíceis. Lembrando, hoje infelizmente a prioridade do Vasco da Gama é somar os 45 pontos para não passar sufoco no restante do Campeonato Brasileiro. Com relação à Copa Sul-Americana, essa agora é a prioridade, porque a gente tem um jogo amanhã muito importante, uma eliminação do Vasco para a equipe da Venezuela seria aí vexatória, e o Vasco da Gama está lá em Goiânia, está fazendo treinamento agora na parte da manhã, daqui a pouco tem o almoço e o Vasco embarca na parte da tarde para a Venezuela. A previsão é para a gente chegar lá na Venezuela no comecinho da noite, certo? Então, esse jogo acontece amanhã às 21h30, só terá a transmissão da TV Comebol. A gente vai contar aí com o retorno do Leandro Castan para essa partida, que é titularíssimo na zaga do Vasco da Gama. Iago Pikachu retoma a condição de titular do Vasco, até porque Caio Tenório está com Covid e o Léo Matos não foi inscrito para essa segunda fase da Copa Sul-Americana. O Thales Magno segue fazendo tratamento intensivo com uma lesão aí na bacia e as condições dele é muito precária para essa partida. A situação do Benítez. O Benítez não está 100% fisicamente e Germancano ficou no Rio de Janeiro, desfalca aí o Vasco da Gama. Hoje o técnico Ricardo Sapinto daqui a pouco deve confirmar a equipe que vai a campo amanhã. Meus amigos, e por falar em Benítez, ontem o Alexandre Campelo deu uma versão nova. Houve uma reviravolta aí. O Campelo disse que na verdade não tem nada fechado com o Independente, né? Foram apenas aí especulações. O Campelo hoje vai se reunir por videoconferência aí com a diretoria do Independente, até porque o Vasco da Gama tem um compromisso lá na Venezuela. O Campelo acompanha aí a delegação.
mas teve que voltar para o Rio de Janeiro, porque hoje também tem aí uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Ou melhor, tinha essa reunião, porque o que ocorre? A Justiça ontem suspendeu. Hoje teria uma reunião aí para a gente poder verificar se as eleições iriam ser de forma presenciais ou online. A Justiça bateu um martelo e, por enquanto, as eleições do Vasco da Gama serão aí online, pelo menos por enquanto, certo? Com relação à compra do Benítez, a gente aguarda aí um desfecho positivo. E com relação às eleições do Vasco da Gama, muita manipulação, né? Infelizmente, ontem vieram a público duas pesquisas mequetrefes, né? Uma feita pelo GPP, que apoia aí o Brant, que coloca o Brant com 34% na liderança, né, da intenção de votos. 475 sócios foram ouvidos, e a Unicenter também fez uma pesquisa, né, que coloca o Jorge Salgado com 33% das intenções de votos. Nessa pesquisa da Unicenter, 1.173 sócios foram ouvidos. Então, para mim, cara, é uma coisa aí descabida. Não tem como uma pesquisa dar 30 para um, outra dá 30 para outra. É uma vergonha para ludibriar e manipular a cabeça do torcedor vascaíno. Meus amigos, com relação aí a reforços no Vasco da Gama. Bom, se falou muito com relação a Catito Fernandes no Vasco da Gama. O Catito teve uma lesão aí jogando pela seleção paraguaia e vai ficar 2 semanas aí. O Vasco teria feito uma sondagem, mas parece aí que por conta dessa lesão aí do Catito Fernandes que ele teve, a prioridade seria grande por um goleiro que foi pedido aí do técnico português. Então isso aí deu um entrave aí nas negociações. O empresário do Gatito procura aí um clube para ele, porque ele não deve ficar no Botafogo. Com relação ao Gustavo Scarpa, muitas pessoas falando aí na internet sobre o Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa não está sendo nem relacionado para os jogos do Palmeiras. O Palmeiras jogou esse final de semana, ele nem esteve em campo, né? Internamente no Palmeiras se fala muito de um empréstimo, até porque o Palmeiras está com muita dificuldade aí para poder vendê-lo para o exterior, e o Palmeiras quer recuperar aí o valor que foi investido na contratação do Scarpa junto ao Fluminense há alguns anos atrás, certo? O nome do Vasco aí sendo muito citado aí como possibilidade de empréstimo. Então a gente aguarda aí para a gente ver como que as coisas vão se comportar, certo? A gente fica aguardando aí. O Vasco precisa de reforços, porque a prioridade hoje do Vasco da Gama é a gente efetivamente permanecer aí na primeira divisão. Então, um investimento maior no futebol tem que ser feito. Valeu, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!